Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Estamos aqui com mais esta coletânea de relatos, porém, neste tipo ao vivo, sei lá, tô fazendo assim, tá? São vários relatos, alguns relatos aí para vocês nesta coletânea, tá? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, não vou deixar de falar aqui também, né? Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tá bom? O tipo ao vivo é de segunda a sexta, de sábado aqui às 11 da manhã é coletânea de relatos e de domingo coletânea temática de relatos, ok? 12:30 também tem vídeo do Matheus todos os dias e de segunda a sexta é o Almanaque Assombrado e de sábado e domingo notícias, certo? Não se esqueçam de dar um pulinho na Loja Assombrada, dá um pulinho na Loja Assombrada e confere os produtos que temos por lá, muitos produtos muito legais. E também deixem o seu like neste vídeo. E vamos aqui então começar com esses relatos. São vários relatos mais curtos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 relatos, tá? Curtos. Vamos então ao primeiro de hoje, que é OVNI pairando sobre o céu do interior de Minas Gerais. Já começar com OVNI. Não sei se é moço ou se é moça. Enfim, vamos ver, a gente descobre, quem sabe. Eu era criança em meados de 1997, 1998. Eu e meu primo, fulano, estávamos andando de bicicleta por volta das 8 horas da noite, indo em direção à casa dele, descendo uma rua bem inclinada. Do nada, senti uma vontade muito grande de olhar para o céu, como se fosse uma intuição que eu tive. Ao olhar para cima, avistei uma forma peculiar no céu. Era exatamente como um disco, só que muito grande. Embaixo dele havia várias luzes que dançavam entre elas. Não seguiam um padrão. Elas pareciam mover-se, às vezes no sentido horário, às vezes no sentido anti-horário. E as cores variavam entre amarelo, verde, azul e vermelho. Eram luzes fortes e bem potentes. Pareciam ser de LED. Pelo formato daquele objeto, eu tinha certeza de que não era um avião, pois era perfeitamente redondo. Falei pro fulano olhar para a direção daquilo, e mesmo eu apontando para onde estava, ele não via. E ele ficou procurando no céu e não avistava. Eu era muito nova, é uma moça então. Eu era muito nova e não sabia muito sobre essas coisas. Uma criança dos anos 90, simples, sem acesso à internet. Durante o ocorrido, tive várias sensações intuitivas de que eu seria abduzida, de que estavam me vendo também, e a distância não era nem muito longe, nem muito perto. Também sabia de algum jeito que havia mais de um ser lá dentro. Não sei o que aconteceu, mas eu desviei a atenção e quando voltei a olhar, vi aquilo ir embora. Ele sumiu, em questão de segundos, desapareceu do céu. Foi uma experiência, um contato muito espiritual, cheio de intuições, porque de alguma forma, apesar do medo, eu sabia que eles não queriam me fazer mal. Eu acho que eles estavam apenas observando a cidade, visitando. Enfim, tudo isso foi muito rápido e a conexão foi muito profunda. Será que todo esse sentimento intuitivo foi uma espécie de telepatia? E por que só eu vi e o meu primo não? Será que só vê OVNI quem eles querem que veja? Ou só quem tem a espiritualidade mais asseada? Sem falar que a minha cidade é perto de Varginha. E pelo ano do relato, o acontecimento de Varginha estava bem recente ainda. Será que tem alguma coisa a ver? Gente, não sei, mas esse lance de um ver e o outro não, eu não tinha visto muito a respeito disso, não. Uma pessoa tá olhando e vendo um OVNI e falando, olha lá, e a outra do lado falando, eu não tô vendo nada, e pelo que você diz, era algo bem nítido no céu. Não é uma luzinha, que nem uma estrela que você fica, não tô vendo, vi, sabe? É uma coisa, né? Então, agora eu não sei se
Talvez a mesma sensibilidade para se ver fantasmas é a mesma para se poder ver um disco voador, ou alguma outra sensibilidade, só ver quem eles querem. O que eu também não sei, gente. Não sei. Interessante. Próximo relato. Minhas amigas imaginárias. É uma moça que nos conta essa história e ela é de São Paulo. Esse relato aconteceu dos meus 6 aos 8 anos de idade. Eu sempre fui uma criança quietinha e tímida. Nunca tive muita facilidade para fazer amigos. Tanto que no ensino fundamental eu só tive uma amiga. E ela nem podia sair de casa para me ver. Ou seja, eu passava a maior parte do tempo sozinha. Então, nesse tempo, eu fiz 2 amigas imaginárias. Elas eram gêmeas e se chamavam Lília e Lili. Elas tinham os cabelos castanhos e trançados, eram pálidas e usavam a mesma roupa. Meus pais nunca me impediram de brincar com elas e elas não me assustavam, mas eu não me lembro direito do que a gente brincava. Eu só consigo me lembrar do último dia que eu as vi. Eu estava deitada, dormindo, e elas apareceram. Disseram que aquela seria nossa última noite juntas, porque agora sim eu tinha amigos de verdade. Eu, com os meus 10 anos, comecei a chorar e implorei para elas não me deixarem, mas elas começaram a me fazer cócegas e aquilo estava me incomodando. Nunca gostei de cócegas. Elas pararam e eu adormeci. Quando acordei, não havia mais ninguém no quarto e eu nunca mais as vi. Mas sempre que lembro, me dá um certo pânico. Gente, não era só amigo imaginário, não. Mas peraí, nunca fizeram nada demais. Será que foram 2 espíritos que se fizeram criança para te fazer companhia enquanto você precisava? Talvez nem fossem crianças de verdade, mas sim um espírito que se mostrou nesse formato porque era o que você sentia falta e lhe fez companhia, brincou com você até você ter amigos de verdade. E então eles puderam, tipo, nosso serviço está feito, vamos voltar. Será? Eram pálidas? Mas por que eles, se eles podem se transformar, se fazer, por que tem que se fazer pálido, né? Pode fazer uma corzinha boa? Não sei. Então, isso é uma hipótese, né? Às vezes era criança mesmo, mas eu fico pensando que não é imaginário, entendeu? Por que imaginaria gêmeas? Por que imaginaria palidez? Por que imaginaria? Por que elas... Enfim, não sei também. Não sei, né? Próximo relato. Será que era o meu tio querendo se comunicar? Parece que eu já li esse, agora não sei. Vamos lá. Na minha casa, é uma moça que nos conta. Na minha casa, todos ficavam fora durante o dia e eu ficava na companhia do meu tio. Eu era muito apegada a ele. Dividíamos o mesmo quarto, fazíamos tudo juntos. Ele era o meu melhor amigo. Meu tio tinha um problema de saúde e de uma hora para outra ele adoeceu mais. Já no hospital, no dia em que eu finalmente tinha conseguido ir visitá-lo, comecei a passar mal. Minhas mãos começaram a suar. No fundo, eu já sabia que algo tinha acontecido. Recebemos a notícia de que ele havia falecido. Voltei para casa atormentada, não teria mais a companhia dele. Dali para frente tudo foi muito difícil, eu não conseguia aceitar. Então comecei a ficar em casa sozinha, não tinha mais a companhia dele e aí tudo começou. Comecei a ver vultos escuros correndo pela casa. Eu via também vultos como se fossem luzes. A cafeteira ligava sozinha, panelas batendo de madrugada. Passos fortes no andar de cima e só tinha eu em casa. Eu comecei a ficar perturbada. Não sabia mais o que fazer de tanto medo. Comentei com a minha mãe e ela disse que era coisa da minha cabeça. Uma noite, minha mãe sujou a mão e foi lavar no banheiro. Só tinha eu e ela naquele andar. E a porta estava trancada. Minha mãe tentou abrir e nada. Então, quando ela deu as costas, ouvimos a porta destrancar. E não tinha absolutamente ninguém dentro. Foi aí que ela passou a acreditar em mim. Logo depois, eu fui para o quarto dormir. Deitei e falei para minha mãe que eu estava com medo das coisas que estavam acontecendo. E ela falou que não ia acontecer nada.
Quando ela fechou a porta, a minha TV desligou sozinha. Isso nunca tinha acontecido. O controle estava perto de mim. Não tinha como alguém desligar. Procurei ajuda, pedi a pastores para orar na minha casa. Procurei pai de santo para me limpar e depois de muito tempo, tudo parou. Hoje eu acho que ao mesmo tempo o meu tio não queria que eu sofresse pela perda dele e que coisas queriam me perturbar. Eu já tenho a seguinte teoria, que você estava com medo das coisas que estavam acontecendo, mas não eram coisas ruins que estavam acontecendo. Ninguém ia lá te atacar, jogar alguma coisa em você. Eram apenas barulhos e acontecimentos que, se tivesse alguém em casa, seriam normais. Ou seja, talvez fosse sim o seu tio ainda com você e ainda fazendo as coisas do cotidiano. Fechando uma porta, mexendo na louça da cozinha, fazendo um café, ligando, desligando a TV. Não que ele quisesse te assustar ou alguma coisa querendo perturbar. Só um espírito ainda achando que vive ou que pode viver ali. Não é? A gente fica com medo, mas não quer dizer que é uma coisa assim. É lógico, não era para estar ali, mas às vezes a pessoa tem dificuldade em se desligar dos familiares, das coisas que estão aqui. Eu acho que eles podem ficar por um tempinho ainda, né? Mas essa é a minha opinião. Vamos para o próximo relato. Efeito Mandela ou minha imaginação? É uma moça que nos conta, ela tem 32 anos. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe vendia cosméticos de um catálogo bem popular. Desculpa, gente. Vamos tirar esse pipipipi daqui. Pronto. Vendia cosméticos de um catálogo bem popular. Um dia ela me levou para fazer uma visita na casa de uma cliente. Chegamos no portão da casa, lembro que era uma casa bem grande. Minha mãe bateu palmas e ficamos no portão esperando alguém vir nos receber. Enquanto isso, fiquei brincando na calçada. Eu estava com um vestido branco com detalhe rosa e com laço na cabeça. Peguei na ponta do vestido e fiquei rodando e fui parar no meio da rua. Lembro que veio um carro na cor azul na minha direção e me atropelou. Não lembro da batida. Só da hora em que eu abri os olhos e estava dentro desse mesmo carro, deitada, com a cabeça no colo da minha mãe. Minha mãe estava passando a mão no meu rosto e chorando muito, e outra pessoa ao lado falando que ia ficar tudo bem e que estava muito preocupada comigo. O motorista nos levou para o hospital para sermos atendidas. Eu por estar ferida e a minha mãe porque estava grávida do meu irmão do meio e teve que ser avaliada. Mas deu tudo certo. Fomos liberadas e o motorista nos levou de volta para casa. Passados uns anos, eu com 7 anos mais ou menos, falei isso pro meu pai e acabei apanhando. Ele disse que eu estava inventando. Meu pai é um homem muito grosso e ignorante. Foi tomar satisfação com a minha mãe e a minha mãe negou. Ela confirmou que isso nunca aconteceu. Como que isso não aconteceu? Eu lembro desse dia claramente, até hoje. E até hoje ela confirma que não aconteceu nada. Se por acaso minha mãe escondeu isso do meu pai por algum motivo, hoje não teria mais motivos para esconder. Mas ela jura de pé junto que esse acidente nunca aconteceu. Então, quando é uma pessoa só que tem a lembrança, não se encaixa em efeito Mandela? Se encaixa em quê? Falsa memória, alguma coisa assim. Mas como que uma pessoa tem uma memória dessas se nada aconteceu? Será que é uma falsa lembrança dela? Ou será que é um esquecimento da mãe? Aí que quando são duas pessoas, nesses casos, nessas histórias, tem que confirmar para ver se não é a falha da memória de uma que não se lembra e fala, não, isso nunca aconteceu. Às vezes aconteceu, mas essa aqui não lembra. Aí vai falar que nunca aconteceu. Então a gente tem que ver, por que não lembra, não sei. Às vezes é
algo traumático que a memória apaga. Não sei, eu acho mais fácil uma memória se apagar do que uma memória ser criada. Mas eu não sei. Não sei. Eu fico sempre pensando, gente, será que eu tenho um efeito Mandela, alguma coisa na minha vida que eu acho que aconteceu e não aconteceu? Ai, meu Deus. Preciso ter as outras pessoas para confirmar ou não, né, as histórias. Mas vamos para o próximo relato. Unicórnios. É uma moça que nos conta. Eu tinha 7 anos, ó, só criançada hoje, hein? Eu tinha 7 anos. Meu avô tinha uma carvoaria muito longe da cidade. Passávamos muita necessidade. Não tínhamos carro e para ir para a cidade comprar mantimentos, andávamos a pé por quilômetros até chegar em um posto onde pegávamos ônibus. O caminho não era fácil, era areia quente, sol mais quente ainda. Chegávamos sujos na cidade, o que fazia as pessoas torcerem o nariz pra gente nas lojas e no mercado. Essa época ficou muito marcada na minha vida, o que me ajuda a lembrar com clareza do que eu vi. Em um longo corredor de areia escaldante na estrada, avistava-se uma baixada bem verde, com um riozinho cortando o caminho. Eu queria chegar até lá depressa, pois tinha árvores e água, um bom lugar para um descanso. Na medida que me aproximava dessa baixada, eu via cavalos brancos às margens do rio. Quando estava já atravessando a ponte, vi os cavalos a uns 300 metros de distância. Eram muito brancos, tão brancos que ardia os olhos. Forçando bem as vistas, eu conseguia ver chifres em suas testas, em formato espiralado. Cinzentos e finos, bem pontiagudos. Já no ônibus, eu perguntei para minha mãe se aqueles cavalos no rio eram bravos e poderiam chifrar as pessoas. Foi quando ela disse que não tinha cavalo algum naquele lugar, que não existiam cavalos com chifres. E eu fiquei muito intrigada, afinal eu vi os cavalos. Quando eu cresci, me perguntei se não seria uma espécie de miragem criada pelo calor e cansaço. Mas se de fato fosse uma miragem, teria que ser algo que eu conhecesse, pois até ali eu nunca tinha ouvido falar sobre unicórnios. Também acho. E você não foi a única pessoa que já viu unicórnios. Os unicórnios vivem numa outra dimensão. Eles vivem numa realidade paralela à nossa, eu acho, porque o seu, pelo menos, é o segundo relato de alguém que viu unicórnios. A primeira pessoa que eu vi que disse que viu um unicórnio nesse sentido também foi uma conhecida minha. Então, até quando eu pedi pra ela contar, alguém falou, ela já viu unicórnio. Aí ela ficou até meio sem graça. Ela falou, ai, gente, eu não conto essa história pra ninguém, porque todo mundo fica me tirando de louca, o que eu usei e tal. Aí eu falei, não, me conta que eu acredito em você. Aí ela contou que também ela era criança, eu acho, chegou num lugar e o lugar... Só que aí, nesse caso, o lugar todo mudou. Ela teve uma visão, tipo, virou uma coisa, ela viu os unicórnios também num lugar bem verde e tal, e aquilo sumiu. Nesse caso, você viu, o lugar estava lá, mas os unicórnios não. Será que eles, só para quem tem certa sensibilidade, e em que lugar eles poderiam estar? Na mesma dimensão, no mesmo... junto com fadas e gnomos, alguma coisa assim? Bom, se você já viu um unicórnio, manda um relato pra gente. E o último relato de hoje, que é Saci. Depois de falar de unicórnio, a gente fala de Saci. É uma moça que nos conta também. Quando eu tinha... lá, de novo, criança, tudo que era criança aqui, ó. Quando eu tinha por volta de 5 anos... Há quem diga que é impossível se lembrar dessa época, mas eu me lembro sim. Eu também me lembro, tá? É possível sim. Eu era muito teimosa e odiava tomar remédios, especialmente os amargos. Por isso que eu amava um xarope que tinha um xaropinho vermelho. Gente, eu tomava o vidro inteiro se deixasse. Em uma noite, a minha avó me serviu uma xícara de boldo, remédio de gosto horrível, usado para problemas estomacais, sim.
Lembro-me de correr para a porta da frente da casa para cuspir fora, escondido da minha avó. Foi quando me deparei com um ser estranho na parte escura do quintal, onde não tinha nenhuma iluminação. A coisa tinha uma espécie de gorro vermelho e dentes muito pontudos. Ele era muito negro que até se misturava com a escuridão. Aquele bicho sorriu para mim com aqueles dentes horríveis e em seguida mostrou a língua. Uma língua também vermelha, comprida e pontuda. Eu fiquei com muito medo. O remédio eu engoli seco e corri para dentro para contar para minha avó. Só que ela não acreditou. Gente, será que era o Saci? Bom, ele tinha uma espécie de coisa vermelha na cabeça, mas você não viu outros detalhes. Se era uma perna só, se tinha um short vermelho, se tinha... Só viu aquela coisa escura que parecia que tinha um gorro vermelho. Alguma coisa vermelha na cabeça, uma espécie de gorro. Dentes pontudos, língua, olha, mostrou a língua ainda pra ela. Hein? Eu engoli o boldo, qualquer coisa que tivesse na minha boca ali, eu engoli, igual o seu Madruga fazendo a Chiquinha tomar remédio. Meu Deus, se você também tem um relato com Saci, enfim, se você tem alguma história desse tipo ou de outro tipo, envia pra gente, ok? E esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê logo mais, ok? Beijos pra vocês e fui!